Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aquele abraço, desejo a você muita luz e muita força, que o amor seja perene em seu caminhar. Hoje nossa temática é as bandeiras e os bandeirantes no contexto da colonização brasileira. Nosso objetivo é compreender as bandeiras e os bandeirantes como parte de um todo no processo que levou à colonização do Brasil pelos portugueses. Conforme a história colonial do Brasil, entre os fins do século XVI e o século XVII, as instabilidades do regime colonial português instalado no Brasil trouxeram interessantes transformações. Entre elas, podemos citar a União Ibérica, 1580 a 1640, o controle do território colonial português pelas autoridades espanholas, a invasão dos holandeses em diversas partes do Nordeste e a conquista da região amazônica pelos portugueses. No decorrer da colonização, as bandeiras e os bandeirantes foram bastante atuantes, foram bastante intensas. Mas afinal, o que é uma bandeira? No sentido histórico, a bandeira é uma associação, é um grupo privado que não tem o apoio financeiro do Estado, pelo menos oficialmente, e tinha uma formação bastante diversificada. Poderia ser uma bandeira 30 pessoas e poderia ser uma bandeira 3.000 pessoas. Nesse sentido, era formada por padres, por fazendeiros, por mineradores, por escravos, por índios, por pessoas mestiças, por livres, ou seja, era uma diversidade muito grande. Qual era o objetivo das bandeiras? Primeiramente, busca das drogas do sertão. Segundo, o aprisionamento de índio para o trabalho. E terceiro, o metal precioso. Geralmente, as expedições, conhecidas como bandeiras, saíam da capitania de São Paulo em direção ao sertão. Esse sertão poderia ser Minas, esse sertão poderia ser Goiás, esse sertão poderia ser a Amazônia, esse sertão poderia ser o Sul. Tudo era sertão fora de São Paulo. Conforme Bezerra, as bandeiras foram as responsáveis pela expansão do território brasileiro, uma vez que não respeitavam os limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas e invadiam o território espanhol. Por esse motivo, como dito, elas não eram patrocinadas oficialmente pela coroa portuguesa e seus custos eram financiados por empreendedores particulares. No contexto das bandeiras, existiam 3 tipos de bandeirantes. Os bandeirantes que se dedicavam à busca de metais preciosos e as drogas do sertão, que era o chamado bandeirismo prospector. Existia também os bandeirantes que se dedicavam ao apresamento de indígena, que é o bandeirismo de preação, e por último, os bandeirantes que se dedicavam à captura de escravos fugitivos e ao combate de quilombolas, que é conhecido como bandeirantismo de contrato. Portanto, repetindo, 3 tipos de bandeirantes: o bandeirante de prospecção, o bandeirante de preação e o bandeirante de contrato. Conforme a história, foram os bandeirantes que conquistaram diversas partes do território nacional. Não obstante, esse tipo de expedição se tornou muito mais comum após a União Ibérica.
e a expulsão dos holandeses por volta de meados do século XVII. Nessa época temos a notícia das primeiras regiões mineradoras a serem conquistadas e exploradas, primeiramente pelos bandeirantes. Por meio da ação dos bandeirantes nas grandes regiões auríferas, principalmente em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, é que a coroa portuguesa vai intervir e vai buscar um controle através de instituições e através de sua ação política nessas regiões onde os metais preciosos, tanto ouro, prata e diamante, eram controlados a princípio pelos bandeirantes. Enfim, os bandeirantes cruzaram o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Partindo de São Vicente e de São Paulo, estas expedições, conhecidas como bandeiras, cruzaram a Serra do Mar e foi favorecido pela grande navegação do rio Tietê e de seus afluentes em direção ao centro-oeste, conquistando cidades como Vila Boa, atual Goiás, Jaraguá, Pirenópolis, em Minas Gerais, Diamantina, Vila Rica, ou seja, no sul do país também chegou. Todavia, podemos concluir que os bandeirantes paulistas chegaram à região do Rio da Prata, na divisa com a Argentina e o Uruguai, na região do Grande Amazonas. É isso aí, vamos que vamos, pois a vida nos convida a caminhar. Se gostou, dê um joinha, se não, dê um dislike. Aquele abraço e muita paz.